Graça e paz, meus irmãos. Queridos, eu queria, na verdade, antes da gente começar, dividir nosso estudo de hoje em 3 etapas. Vocês vão ver que o boletim de vocês, ele tem 4 colunas de texto. E a primeira parte nós vamos falar sobre a eleição, que é um tema que não sei se todos vocês já ouviram ou conhecem sobre, mas nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da eleição. Isso porque Pedro fala, não porque eu estou falando. Na segunda coluna nós vamos falar um pouco sobre a continuação do versículo, que é sobre uma vez eleitos, nosso status aqui nesse mundo, nossa identidade como peregrinos, e que, na verdade, para mim foi meio que muito especial entender a dimensão disso. E depois, nas 2 outras etapas do nosso estudo, a ideia é que a gente fale um pouco sobre como essa eleição desses peregrinos se dá, né, e como isso acontece. Correndo o risco de parecer um pouco teológico esse estudo, não é a minha pretensão. Minha pretensão é que nós saímos daqui sabendo e entendendo um pouco mais sobre a vida prática cristã e o que acontece segunda-feira, 8 horas da manhã. Né? Quando você acorda e vai para o trabalho, e aí a vida prática cristã acontece. Fora daqui dessa comunidade, onde a gente sabe que é tão fácil a gente chegar aqui e falar graça e paz para o nosso irmão, a gente manifestar os frutos do Espírito, a longanimidade, assim vai, e é assim que a gente vira a esquina, um cara fecha a gente no trânsito, a gente mete a buzina e xinga ele. Né? Então, essa é a pretensão, que a gente saia daqui com uma mensagem prática para a nossa vida. Eu estou começando, então, aqui com esse estudo com a igreja, o estudo da primeira carta de Pedro. Está lá no final da Bíblia, né? Convido-os a abrir já a primeira carta de Pedro. E antes da gente começar, eu queria contextualizar um pouco sobre quem é Pedro. Porque, além da gente entender a carta, saber quem é que escreveu a carta também é importante. Porque isso traz um contexto muito especial para a mensagem. A gente saber quem escreveu isso. Assim, quando você lê, por exemplo, uma carta de Paulo, você sabe que ele era um perseguidor da igreja, e você vê como isso é profundo na vida de Paulo. Agora, na vida de Pedro, é importante a gente entender quem foi Pedro. Por que ele está escrevendo isso? Né? Pedro foi um homem com muitas falhas e impulsos, mas a gente sabe que Pedro teve alguns pontos muito baixos na vida dele. Não sei qual de vocês aqui conhece a história de Pedro, mas a gente lembra que existiram alguns pontos, vários, né, durante os evangelhos, mas alguns que são memoráveis. Como, por exemplo, quando o Senhor Jesus chama Pedro a andar sobre as águas, e Pedro fala, né, que eu vou então, e aí Pedro pisa sobre as águas e tira os olhos de Jesus e afunda. E aí a gente vê que por um breve momento ele confiou em Jesus e logo depois não mais. E aí ele afundou pela falta de fé dele. Outro ponto importante, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus fala o que aconteceria e Pedro fala assim: de maneira nenhuma eu te abandonarei, Senhor. Eu morro antes disso acontecer. E aí Jesus olha para ele assim e fala: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. E Pedro o nega 3 vezes. Ou quando Pedro dormia, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração. Jesus subiu lá num dos momentos mais especiais do seu ministério, onde aconteceu aquele momento sobrenatural, onde Jesus conversou com Moisés, Elias, né, onde Jesus, até o próprio Deus Pai se manifestou, e ele dormia. Ele, né, Pedro, Tiago e João, os 3. Ou quando ele dormiu no Getsêmani, onde uma das batalhas mais terríveis espirituais já aconteceram, quando Jesus estava profundamente aflito porque ele teria que, não porque ele teria que sofrer chicotado, não porque ele teria que apanhar, mas porque ele teria que se tornar pecado e ser separado do Pai. E naquele momento onde Pedro deveria estar com ele em oração, Pedro fez o quê? Dormiu. Ou, mais tarde, isso já estamos falando depois, né, no ministério dele, quando Pedro ele tinha uma certa vergonha dos gentios, daqueles que não eram judeus. E Paulo corrige ele publicamente na carta aos Gálatas. Depois eu vou deixar a referência aqui, se algum de vocês quiser procurar. Gálatas, no capítulo 2, do verso 11 ao 21. Ali Paulo corrige Pedro publicamente sobre esse posicionamento
e esse comportamento dele. Então, a gente vê que ele, ao mesmo tempo que ele exercia uma liderança, várias vezes durante os evangelhos, se não todas, se não estou enganado, são em todas as vezes quando Jesus vai falar com os apóstolos, o primeiro nome que ele fala é Pedro. Quando Jesus ressuscita, o anjo chega e fala para as mulheres, não fala para ela, avisa para os discípulos que Jesus não está aqui mais. Fala, avisa para Pedro e para os outros que Jesus ressuscitou. Então a gente vê que a liderança de Jesus, de Pedro, tanto que Jesus fala isso para ele, que ele seria um dos pilares da igreja, ela é importante, mas Pedro também é um homem falho. Pedro também é um homem que caiu muitas vezes, e não caiu assim, falei ali um palavrão. Ele negou Jesus, com quem ele tinha caminhado por tanto tempo, e Jesus avisou ele que ele negaria, e ele negou. Então, foram falhas e ações que marcaram a sua vida profundamente. Porém, pela graça do Senhor Jesus, e aí sempre quando a gente ouve essa palavra mas, aprove ao Senhor restaurar a Pedro. E essa é a misericórdia que nós buscamos no Senhor. Porque Jesus encontrou com Pedro naquela praia e perguntou, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. Mostrando para ele que, primeiro, ele não era capaz de amar Jesus como Jesus era capaz de amar ele, porque ele usa expressões diferentes, mas como o fato dele falar 3 vezes mostra para Pedro que, de fato, ele estava sendo chamado, mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes. Então, quando a gente lê essa carta, com esse contexto, a gente entende um Pedro que passou por tudo isso, que somos nós. Eu me vejo muito em Pedro, na vida dele, nos meus comportamentos, no meu vacilo. Um dia eu estou caminhando firme na fé, no outro dia nem tanto. Um dia eu nego Jesus, no outro dia não. Então eu me vejo muito em Pedro. E eu vejo que a vida dele é uma marca em muitos de nós. E é por isso que agora, ao estudar essa carta, a gente consegue ver o poder de Deus ao restaurar uma vida. O poder de Deus na vida de um homem. Então, meus irmãos, que nossa esperança esteja nisso. Que o Senhor, Ele é fiel para completar a sua obra. Tá? Então, só para dar uma contextualização aqui. Vamos ler juntos no boletim. Eu estou usando a NVI, então quem estiver usando a Bíblia na versão da Almeida, vai ver que tem um pouco de diferença, mas vamos ler no boletim que está tudo certo. Tá? Lá no começo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Paizinho amado, coloco diante de Ti esse estudo de hoje, coloco diante de Ti essa palavra, que é a Tua palavra, Pai. Usa a minha vida e me enche do Teu Espírito, Pai, para que somente a Tua palavra e o Teu Evangelho sejam anunciados aqui. Toda a honra e toda a glória sejam dadas somente ao Senhor. Amém. Vamos ao boletim, então? Estamos em um mundo que nos vê como párias e estranhos. Somos rejeitados, ridicularizados e menosprezados como se fôssemos invasores. Muitas vezes podemos nos sentir envergonhados de onde ou a quem pertencemos. E assim como nós hoje, o povo cristão sempre foi peregrino. Porém, essa condição não deve nos desanimar. Pelo contrário, ela revela um contraste que deveria nos encorajar. Embora sejamos peregrinos nesse mundo, somos escolhidos pelo Pai, que nos chamou para fazer parte do seu povo santo. Nossa identidade não está mais no lugar onde habitamos temporariamente. Agora temos uma nova identidade, em Cristo. Queridos, então isso aqui é uma breve introdução ao nosso estudo, que nós vamos falar hoje sobre o fato da gente, apesar da gente ter sido comprado por preço tão alto, e a gente ser peregrino por causa disso, ou seja, nós somos um povo que não pertence a esse mundo. Nós somos um povo que não mora hoje no seu reino. Nós não estamos ainda no reino dos céus. A gente está aqui de passagem. E muitas vezes, por causa disso, nós podemos sofrer algum tipo de rejeição, algum tipo de atentado contra nossos valores, contra o que nós cremos. Mas nossa esperança, de maneira nenhuma, está em a gente se adequar ao mundo.
Nossa esperança está no nosso Senhor, porque Ele nos escolheu e Ele vai completar a obra dele. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, que mesmo sendo peregrinos, mesmo a gente sendo forasteiros, mesmo a gente não pertencendo a esse mundo, olha essa igreja que está aqui hoje. Nós somos um povo, um sacerdócio real, eleito pelo Senhor. O motivo, ao boletim de novo, o motivo pelo qual Pedro escreve sua primeira epístola era para contrapor esse sentimento, encorajar, ensinar e dar consolo aos seus irmãos, que, assim como ele e assim como nós, passam por dúvidas, temores, provações e sofrimentos nesse mundo. Pedro sabe que ser discípulo de Cristo, ou seja, seguir os passos de Jesus, implica renunciar a coisas que são caras para nós, seja nosso ego, nosso tempo, nossos bens, ou em alguns casos até mesmo nossa família. Quantos de nós não teve que abrir mão de amigos e de amizades para seguir ao Senhor Jesus? Quantos de nós não teve, ou deveria pelo menos, abrir mão de comportamentos, de coisas que praticamos, assuntos em que entramos, por causa do nosso Senhor? Então, muitas vezes essas coisas são caras para nós, essas coisas são importantes. E aí entra até uma questão, até mesmo a nossa família. Se a minha família atenta contra isso, e ela me afasta do Senhor, queridos, a própria palavra do Senhor fala. Jesus veio para trazer divisão entre o filho e o pai e a mãe. Inclusive, eu não estou dizendo aqui que se sua família não é crente, você não deve se relacionar com ela. Estou dizendo aqui que se sua família não é crente, e inclusive milita contra o Senhor Jesus, e se ela te leva a pecar, e você não consegue resistir a isso, querido, você deve sim se afastar da sua família. Porque mais importante do que a sua família, mais importante do que o seu emprego, mais importante do que qualquer coisa que seja cara e importante para você, é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É a nossa vida com Ele. É a gente servir a Ele sem ser esquizofrênico, sem ter dupla personalidade. Então isso é muito mais importante e Pedro sabe disso. Olha só os apóstolos e quantas coisas eles tiveram que abrir mão por causa disso. Né? Quantas coisas eles abriram mão para que eles pudessem seguir a missão que foi atribuída a eles. E nós também temos uma missão. Né? Nós somos peregrinos e nós devemos anunciar o reino dos céus. E viver de acordo com isso. Né? E não ser uma coisa aqui dentro e uma coisa lá fora. Então Pedro sabe disso. Sabe que essas coisas são caras, sabe que é difícil, sabe que é pesado, e ele escreve uma carta, então, para encorajar esses irmãos a permanecerem firmes. Porque o Senhor venceu na cruz, porque nós temos esperança nele, e porque nós não pertencemos a esse mundo. Não importa se o seu patrão vai ficar chateado se você não quiser fazer aquilo que ele pede para você fazer. Se aquilo afronta ao Senhor, você deve a sua fidelidade ao nosso Senhor e Deus Pai, e não ao seu patrão. Puro e simples assim. Sabendo disso, sabendo que temos irmãos vivendo dispersos pelo mundo, Pedro escreve uma carta então para dizer, queridos, é isso aí. É isso aí. Custa caro, é difícil, mas esse é o chamado. Então, ele começa a carta dizendo quem estava representando, com que autoridade ele estava portando essa mensagem e para quem ele escrevia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Revela um homem falho, incrédulo, covarde e impulsivo, que negou o mestre por 3 vezes, mas restaurado e aperfeiçoado pelo Senhor, agora mensageiro do Filho ungido de Deus, e escrevendo para irmãos, eleitos do Pai antes da fundação deste mundo e filhos do Deus Altíssimo. Se você crê, essa carta é para você. Então, começando aqui pelo começo desse parágrafo, que ele é um tanto quanto denso, a gente vê que Pedro ele começa... e até uma curiosidade que eu até esqueci de mencionar no começo, não sei se vocês lembram, mas Pedro, antes de ser Pedro, o nome dele era Simão. Simão significa ouvinte. Não sei se vocês acham, mas eu acho isso um tanto quanto engraçado, falar que Pedro tinha um nome que significava ouvinte, porque Pedro era um cara super impulsivo. Ele sempre era o cara que falava primeiro. Né? Então agora Pedro se denomina como Pedro, e não mais como Simão, que foi o nome que o Senhor deu a ele. Então ele começa falando, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa carteirada que ele dá aqui, que a gente muitas vezes passa rápido, e é importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos aqui nos 2 primeiros versículos de uma carta.
Quantos aqui, quando vão começar a ler um livro na Bíblia, passam pela introdução batido? Passam pela introdução assim, ó. Blá, 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 blá. O que ele quer falar logo com essa carta? Meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Toda palavra na palavra é palavra de Deus. Se isso está aqui hoje, é para que a gente aprenda com isso. Então, eu, assim como alguns de vocês, também passava batido nisso. E quando eu peguei para estudar essa carta, eu falei, que profundo esses 2 versículos. Eu já li isso tantas vezes e eu nunca parei para estudar. E quando eu parei para estudar, eu vi o que o Senhor tinha para ensinar com isso. Quando a gente lê Pedro falando apóstolo de Jesus Cristo, ser um apóstolo é ser um mensageiro. Ele é um enviado de Jesus. Então ele não é qualquer um. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser isso. E a gente gosta de falar, né, existe até um trocadilho, que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque hoje em dia, meus irmãos, não existe mais apóstolo. Pelo menos não nesse sentido. Você pode falar que você é um apóstolo porque você foi enviado. Eu sou um apóstolo do pastor Glênio numa igreja e tal. Por quê? Porque ele me enviou. Porque esse é o sentido semântico da palavra. Mas ser um apóstolo de Jesus Cristo, só existirão esses homens. Então, quando ele fala isso, isso traz um peso. Por quê? Porque ele foi enviado para lançar o fundamento sobre o qual nós estamos edificando a igreja hoje. Então, isso que nós estamos lendo aqui hoje é fundamento da igreja. E ele segue falando aos eleitos de Deus. Antes da gente seguir em frente, é importante a gente falar um pouco sobre essa tal da eleição. Então, o que é eleição? Bem simples e resumidamente. A eleição é um decreto eterno de Deus, por sua própria vontade e para a sua glória. Ou seja, o Senhor elegeu certas pessoas para a salvação. Esse ato de escolher não é baseado em qualquer mérito ou ação dos eleitos, mas na vontade soberana de Deus, que manifesta dessa forma a sua graça e sua justiça. Deus elegeu certas pessoas para a salvação. Isso é uma doutrina, essa mensagem que Pedro está falando aqui, ela não é doce, ela é amarga. Porque se Deus elege algumas pessoas para a salvação, isso quer dizer que algumas outras pessoas não são para a salvação. Eles não foram eleitos para a salvação. Eu vou ler um texto que A.W. Pink, Arthur Walkington Pink, escreveu sobre isso. Uma vez ele começou um sermão dele dizendo: vou falar hoje à noite sobre uma das doutrinas mais odiadas da Bíblia, a saber, a eleição soberana de Deus. E aí depois ele segue falando sobre isso. Enquanto a verdade da punição eterna é mais questionável para os não professos, a da eleição soberana de Deus é a verdade mais detestada e insultada pela maioria dos que afirmam ser crentes. Eu vou ler de novo. Enquanto a verdade da punição eterna, ou seja, que nós fomos de fato condenados, nós pecamos e somos pessoas caídas, nascemos destituídos da glória do Senhor, destinados ao inferno, né? Enquanto essa verdade é a mais questionável para os que não são crentes, porque, pensa, eu não sou crente, de repente alguém fala para mim que eu sou condenado. Eu sou bonzinho, pago meus impostos, às vezes, né? E aí, enquanto essa doutrina é a mais questionável para essas pessoas, para os cristãos, para aqueles que se dizem crentes, a da eleição é a verdade mais detestada e insultada. Que seja claramente anunciado que a salvação não se originou na vontade do homem, ou seja, não é porque você quis que você foi salvo, mas na vontade de Deus. E eu quero ler com vocês o texto de João 1,13. Evangelho de João 1,13. Deixa o dedinho lá em 1 Pedro.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se a gente voltar um versículo, ele está falando: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós fomos feitos filhos de Deus. Ele está falando aqui que nós não nos tornamos por vontade própria, nós fomos feitos filhos de Deus, e nós não nascemos do sangue, nem da nossa vontade da nossa carne, nem da nossa vontade do próprio homem, mas da vontade de Deus. E além disso, eu quero ler com vocês Romanos 9,16. Esse é... Romanos 9,16. Vamos ler a partir do 15, na verdade. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele... Aí no 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, meus irmãos, voltando para o texto de A.W. Pink, ele fala que seja claramente anunciado que a salvação não se originou na vontade do homem, mas na vontade de Deus. Que se não fosse assim, ninguém seria ou poderia ser salvo. Pois como resultado da queda, o homem perdeu todo o desejo e vontade para o que é bom. E eu vou deixar alguns textos para referência, se alguém quiser depois procurar mais sobre. Que está lá em João 5,40 e Romanos 3,11. E que até mesmo os próprios eleitos devem ser feitos dispostos. Como diz em Filipenses 2,13, eu vou ler aqui. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E altos serão os gritos de indignação levantados contra tal ensino. Então, essa doutrina da eleição ela é muito odiada, porque a gente... E aí entra uma questão importante, um conceito importante. Eu já vou fechar esse parênteses, mas isso é importante para a gente entender isso que Pedro está falando, tá bom? Então, muitas vezes a nossa dificuldade em entender essa justiça de Deus, que é aplicada na eleição, ou seja, quer dizer que Deus criou pessoas para ir para o inferno? É isso mesmo. Porque esse próprio capítulo de Romanos 9 fala que Deus pode ter feito homens para honra e para desonra. Deus moveu o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó para que ele cumprisse os propósitos dele. Aprove ao Senhor fazer isso. Então, muitas vezes a nossa dificuldade em entender a justiça de Deus na eleição reside no fato de que a gente aplica a nossa justiça para determinar se a justiça de Deus é justa. A palavra chama a nossa justiça de trapos de imundícia. Isso está lá em Isaías, se não me engano, no capítulo 64. E mesmo assim, a gente quer julgar esse Deus que a gente cantou aqui, que é o Deus Santo. Com a minha justiça, que é trapo de imundícia, que não vale nada. Eu quero aplicar a minha justiça ao Senhor e falar assim: Senhor, eu digo se o Senhor está sendo justo ou não. Não é uma audácia a criatura querendo falar para o Criador se ele sabe o que ele está fazendo? E aí eu vou ler 2 perguntas e respostas de James Ussher, que fala assim: o que é a justiça de Deus? É uma propriedade essencial em Deus, pela qual ele é infinitamente justo em si mesmo, de si mesmo, para, de e por si mesmo, e nenhum outro. Isso está lá em Salmos 11:7. Qual é a fundamentação, tá? Qual a regra dessa justiça? Ou seja, como que essa justiça se dá? E aqui é o cerne disso que eu estou falando, sobre essa questão da justiça de Deus na eleição. A sua própria livre vontade e nada mais, pois tudo que Deus deseja é justo. Tudo que ele deseja é justo. E porque ele deseja, portanto, é justo. E não porque é justo, Deus deseja. Eu vou repetir. Tudo o que Deus deseja
a sua vontade é justa. Tudo que ele deseja. E não o contrário. Deus não deseja as coisas porque elas já são justas. Deus olha e fala, acho que eu quero isso. Não, isso não é justo, então eu não quero. Isso aqui é justo, então eu quero. Não, ele fala, eu quero isso. E porque ele quer isso, isso é justo. Porque se fosse o contrário, se Deus de fato dependesse da justiça para querer alguma coisa, ele estaria submisso a uma justiça externa a ele. Mas Deus é justiça em si mesmo, meus irmãos. Então, se Deus é justiça em si mesmo, quem somos nós para questionar se é nossa eleição? Aleluia, porque nós somos eleitos, meus irmãos. Porque se nós estamos aqui hoje crentes, convictos na palavra do Senhor Jesus, você é um eleito de Deus. Porque você merecia estar no inferno. Porque você pecou, assim como eu. Mas a eleição de Deus é santa e justa, porque Ele assim o quis. E nós somos um povo eleito de Deus. Graças a Deus por isso. Não depende de nós. Porque se dependesse de nós, a gente perderia a nossa salvação saindo daquela porta. Agora, voltando ao boletim. Agora nós vamos para o nosso trecho que fala sobre a nossa peregrinação, que é muito especial, porque mostra muito a vida de cada um aqui. Em seguida, Pedro usa a expressão peregrinos dispersos para qualificar os eleitos de Deus, destinatários dessa carta. Essas duas palavras separadas têm sentidos muito especiais para os cristãos. Sabemos que somos peregrinos e sabemos que somos um povo disperso, em meio aos gentios. Porém, essas palavras juntas, como características dos eleitos, trazem um significado ainda maior. Somos um povo, os eleitos, de peregrinos dispersos pelo mundo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, a gente vai chegar nesse texto de 1 Pedro 2, 9 e 10, se o Senhor permitir, em outra oportunidade, em outro estudo. Mas ele fundamenta essa questão, de que nós agora somos povo e que antes a gente nem povo era. Quando Pedro nos chama de peregrinos dispersos, ele não faz isso como uma forma de pleonasmo ou de adicionar, de melhorar e qualificar melhor. São duas características. Um peregrino é aquela pessoa que não pertence àquele lugar, mas está passando por lá. Esse é o peregrino. O peregrino é aquela pessoa que, não sei qual de vocês já assistiu o desenho ou leu o livro, mas o peregrino é aquele que está passando por uma nação a qual ele não pertence. Ele está passando por um lugar em qual ele é um estrangeiro e um forasteiro. Então ele não tem casa. Ele só está caminhando em direção a algum objetivo. Hoje o termo é amplamente utilizado como uma peregrinação, como se fosse uma peregrinação santa. Eu vou peregrinar lá para... não sei nem o nome da cidade, na Aparecida. Então, esse é o sentido que tem sido usado hoje. Mas o termo que a palavra fala é que nós somos peregrinos em direção à casa do nosso Pai. Em direção ao Senhor. Então, isso é ser um peregrino. Ser disperso quer dizer que nós somos um povo. Então, como se nós aqui, vamos pensar assim, fazer uma hipótese, que todos nós somos todos os cristãos que existem. Nós representamos aqui nessa igreja todos os cristãos que existem. A partir do momento que a gente sai por aquela porta, nós estamos dispersos por Londrina. Um vai para o shopping, outro vai para a casa da mãe, outro vai para o sítio, outro vai para uma chácara em 1º de maio, outro vai para casa, outro vai dormir, e assim vai, entendeu? No fim, nós somos um povo disperso. Primeira igreja batista dispersa pelo mundo. Pode ser que você vai para outro país, vai sair daqui, vai pegar uma passagem, vai para Disney, sei lá. No fim, nós somos um povo. Existe uma coisa que nos une, que é a primeira igreja batista. Nesse caso, o que une, não só nós da igreja batista, mas todos os cristãos, é o Senhor Jesus que é a cabeça. Ele é o cabeça da igreja que une todo o corpo. Então, é Ele que nos une.
Agora, a gente ser um povo peregrino disperso é uma característica ainda mais especial. Porque nós somos um povo de peregrinos dispersos. Porque nessa analogia que eu fiz, nós não somos peregrinos. A gente é daqui da igreja, eu sou brasileiro, eu fui para o shopping, mas eu ainda sou brasileiro. Né? Eu só estou disperso. Mas ser peregrino e disperso ao mesmo tempo nos coloca em uma situação que nós somos um povo de peregrinos dispersos. Vocês creem nisso, meus irmãos? Vocês creem que ao encontrar um outro cristão em qualquer outro lugar do mundo, você olha para ele e fala, você é meu irmão? Não sei qual de vocês já teve essa experiência, mas eu já. Quando você chega em outro país e você vai numa igreja, você sente que você está em casa. E isso é muito especial. Porque nós somos um povo em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando ao boletim. Um peregrino é alguém que se encontra em terra a qual não pertence, em direção a algum lugar. Nascemos em um mundo caído, de onde somos cidadãos, até o momento em que o Senhor nos chama e converte. Nesse momento, passamos a pertencer a outro reino, e nossa cidadania muda completamente. Ou seja, passamos a ser estranhos do mundo. Como peregrinos, não devemos, em nossa passagem por terras estranhas, adquirir traços, comportamentos e valores dessas nações estrangeiras que vão contra nosso rei, mas sim permanecermos fiéis à nossa casa, aos valores e cosmovisão do reino que pertencemos. Vamos ler junto Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós não devemos ceder às pressões desse mundo. Como peregrinos, nós somos rejeitados, muitas vezes somos ridicularizados, pelos simples fatos da gente não tomar a forma desse mundo. Porém, a nossa identidade é outra. Fomos comprados por alto preço. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como anda a sua vida no trabalho? Como anda a sua vida fora daqui? Como anda a sua vida na faculdade? Como anda a sua vida naquele curso que você está fazendo? Nos negócios que você faz? Como anda a sua vida no trânsito? Temos adquirido traços, dependendo da conversa que nós participamos? Ou seja, dependendo da conversa que eu estou, se o pessoal fala palavrão, eu também falo. Dependendo da conversa que eu estou, se o cara está indo para a esquerda e eu sou de direita, politicamente falando, eu sou de esquerda ou sou de direita? Eu não tenho uma posição firmada? Dependendo da conversa que eu estou, se eles começam a falar, nossa, você viu aquela mulher gostosa que tem ali? Você não é capaz de falar, meu irmão, eu não creio nisso, eu não vou compactuar com isso. Você olha e fala assim, é mesmo? Ou até se cala, para não passar vergonha. Dependendo da conversa que você está, você muda? A gente aceita participar de assuntos e até atitudes ilícitas, antiéticas ou até ilegais para crescer profissionalmente ou preservar, abre aspas, nossa imagem profissional? Sabe quando o seu chefe te pede para fazer aquilo que você sabe que você não deve? Quando o cara olha para você e fala assim, viu, eu vendo para você, mas é sem nota, tá? Ou quando seu chefe olha para você e te pede alguma coisa que você sente vergonha de executar, que você não pode falar para o seu irmão que você fez aquilo. Ou quando você mesmo é um empresário e pede para o seu funcionário fazer aquilo que você sabe que você está fazendo ele mesmo pecar. Pô, mas se eu não fizer isso, eu não cresço profissionalmente. Pô, mas se eu não fizer isso, eu vou ser demitido. Pô, mas se eu fizer isso, não dá. Não dá para ser crente, não. Meu irmão, você está no barco errado. Está no barco errado. Porque quem sabe o preço que foi pago por si mesmo, não vive dessa forma. Vai ter festa de Halloween na escola do meu filho, vou pôr uma fantasia nele. Vai ser só ele diferente na escola? Vai precisar de terapia depois.
Vai chegar em casa reclamando porque só ele não estava fantasiado? Ou você não coloca fantasia, ou você tira dessa escola. Aí, ó, matrícula está aberta. Ó a propaganda, hein, Bruno? Depois você me dá a comissão. Ou até vai ter a festinha de Halloween na minha empresa. E eu vou me fantasiar para fazer parte. Pô, mas meu chefe falou que era para todo mundo vir fantasiado. Eu não vou pelo menos colocar uma abobrinha na minha cabeça, um chapeuzinho de bruxa? Isso aí, meu irmão. Se entrega lá no altar de Mamon. É isso. É isso que nós somos. Um povo, uma nação, comprado por preço alto, eleita sacerdócio real, que se prostitui no mundo para ser aceito. Isso é ser peregrino ou é pertencer ao mundo? É pertencer ao mundo. Nós somos peregrinos. Um peregrino não adquire traços por onde ele passa. Um peregrino tem uma missão. É igual um cavalo que coloca aquele negócio do lado assim, ó. Ele não se deixa sujar por onde ele passa. Talvez ele suje a sandália. Ele chega em casa, ele tira a sandália dele. Mas vai sujar o quê? A barra da calça? Ah, mas só a barra da calça? Vai sujar o quê? A calça inteira? Por vergonha do nosso Senhor? Seguindo o boletim. Além disso, peregrinos não são turistas. Não estamos de passagem por aqui para tirar férias ou conhecer essa terra. Tampouco devemos passar despercebidos. Somos forasteiros, embaixadores, chamados a ser sal e luz e anunciar nosso rei e suas boas novas durante nosso trajeto. Dispersos, mas em um só corpo, com uma só cabeça. Ou seja, além da gente não ceder às pressões desse mundo, além da gente não adquirir traços desse mundo, a palavra nos chama para, como embaixadores do reino, proclamarmos o evangelho onde quer que estivermos. Além de não adquirir características, a gente deve anunciar a mensagem da salvação. Não somos agentes secretos, tentando passar, se esgueirando, sobreviver, chegar no final vivo e falar, beleza, ninguém me viu, passei. A gente não é isso não, meus irmãos. Nós somos testemunhas visíveis de Cristo, chamados a refletir a sua luz e a sua verdade abertamente. Onde quer que nós passemos, a gente tem que angariar novos peregrinos. A gente tem que sair emitindo passaporte, meus irmãos. A gente tem que buscar que todos saibam que nós não pertencemos a esse mundo. Que a gente seja realmente ridicularizado. Que a gente seja realmente perseguido. Porque o mundo vai nos odiar. E se o mundo não nos odeia, é porque nós estamos fazendo o que eles querem. Nossa missão não é apenas nos mantermos separados do pecado, mas a gente ser intencional em proclamar as boas novas, vivendo de forma que glorifique a Deus e que desperte aqueles ao nosso redor para o seu reino. Como sal e luz, a gente precisa ter um impacto que transforma esse mundo, que traz sabor, que traz clareza, que faz diferença, que conserva a palavra como nosso guia. Voltando ao boletim, sabemos que nossa peregrinação tem um fim. A gente pode não saber o dia e a hora. Podemos caminhar por longos e terríveis caminhos, mas sabemos que para onde vamos e em qual situação vamos chegar lá. A obra em nós estará completa. A palavra mesmo afirma: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, além de a gente não adquirir característica, além da gente não ser turista nesse mundo, nós sabemos para onde nós estamos indo. A gente não sabe que dia que vai acontecer isso, mas nós temos certeza de como nós vamos chegar lá. E certeza de onde nós vamos chegar. Porque o Deus que não falha, o Deus que nada pode frustrar seus planos, nos confirma isso. Então, para encerrar esse primeiro verso, olha só, isso tudo que nós falamos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Não pula a introdução. Para encerrar esse primeiro verso, então,
podemos sintetizar em algo como: eu, Pedro, mensageiro do Filho de Deus, aos escolhidos do Pai, que, assim como o povo todo disperso de Deus, não pertence a esse mundo, mas caminha nele. Isso aqui é uma paráfrase para simplificar o primeiro versículo, tá? Então, agora Pedro continua para o verso 2, definindo ainda mais o povo de Deus como escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. A primeira parte desse verso pode ser lida da seguinte forma, e aí para facilitar a compreensão. Nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, nós somos escolhidos pela obra santificadora do Espírito, e nós somos escolhidos para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Quando a gente lê, fica um pouco mais difícil de entender, mas se a gente lê assim, que é como o texto está falando, fica mais fácil de entender a mensagem. E agora, voltando ao boletim, seguindo respectivamente o que parece ser a ordem da nossa salvação, ao afirmar que fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pedro está evidenciando que Deus é o detentor da eterna presciência, ou seja, ele já nos conhecia e havia escolhido e determinado nossos dias, antes mesmo da fundação deste mundo. E aí eu vou ler aqui com vocês não, pode deixar que eu abra e leio aqui, Romanos 8, 29 fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Salmo 139, verso 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Em outras palavras, Deus elegeu o seu povo de acordo com o seu próprio plano e propósito antes de criar todas as coisas. Aqui, nossa pretensão não é a gente entrar em eleição novamente, porque isso já foi superado. Mas é que a gente entenda que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação desse mundo. Por que eu falei aqui no começo desse parágrafo que parece que isso é a nossa ordem da nossa salvação? Porque Deus escolheu a gente antes, cronologicamente. Antes mesmo da fundação desse mundo, nós já éramos um povo eleito de Deus. E então vem o Espírito Santo agora, no segundo trecho, falando que vem com a sua obra santificadora. E para que nós somos escolhidos depois dessa obra santificadora? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tá? Então, essa é a ordem que está escrito aqui no texto. Voltando no boletim, se você está lendo essa mensagem, é por total iniciativa do Senhor e não sua. E isso está dentro da soberana vontade, plano e propósito divino dele. Saber que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó 42, verso 2, nos garante que, se somos de fato eleitos do Senhor e fomos escolhidos antes da fundação desse mundo, nada pode impedir que a obra santificadora do Espírito Santo aconteça. Saber, e aí a gente já voltando para o comentário, saber que a gente foi escolhido antes mesmo da fundação desse mundo e que nada, e também saber que nada pode frustrar os planos desse que é o que nos escolheu, que é o Rei do Universo, que é o Deus, o Criador de todas as coisas. Queridos, tem alguém que poderia te escolher como filho e adotar, te escolher para viver eternamente debaixo da sua graça e da sua misericórdia? Tem alguém melhor do que o Criador de todas as coisas? Imagina que o presidente dos Estados Unidos, agora o Trump, tivesse te escolhido. Não importa, tudo isso aqui é perecível. Nós estamos falando de uma vida eterna, nós estamos falando daquele que é o autor da vida. Então, saber isso, que nós somos escolhidos e que nada pode frustrar os planos dele, é algo tremendo. Porque isso não depende de mim. Não depende de mim, não depende de você, não depende de nenhum de nós. Saber que a escolha não depende de Deus chegar e falar assim: ah, Senhor Jesus, eu entrego então a minha vida a você. Senhor Jesus, eu te escolho. Deus, eu abro a porta do meu coraçãozinho para você. Não depende de nós, meus irmãos. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Se você está sentado aqui hoje, é porque Deus determinou que você estivesse sentado aqui hoje. Que maravilhoso saber disso, porque se eu estiver no controle da minha vida, esse trem vai descarrilhar. Mas o Senhor está no controle da nossa vida.
É Ele, o Deus soberano. Nós estamos falando aqui de soberania de Deus. Pode ser difícil para muitos aceitar isso. Aceitar que não está na tua mão as rédeas da tua vida. Mas louvado seja o Senhor porque não está, meu irmão. Porque Ele sabe os planos e maravilhas que Ele tem preparado para nós. Ou seja, não depende de mim, não depende de você, não depende do pastor Glênio, não depende dos presbíteros, não depende de quem e quanto, enfim, qualquer coisa que você ache que pensa que merece a salvação. Depende somente do Senhor e nada pode impedi-lo. Aleluia por isso, meus irmãos. Isso traz esperança, isso traz conforto, isso traz segurança, isso nos leva a adorar esse Deus maravilhoso e nos deixa humilhados. Porque a gente recebeu tamanha graça e misericórdia do Deus Altíssimo, que não precisa de nós. Voltando ao boletim. O Espírito, então, nos convence quando ouvimos o Evangelho, as boas novas do Senhor. O nosso chamado está em Romanos 8,30. Vamos ler juntos? Romanos, vamos ler do capítulo 8, do verso 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então esse é o nosso chamado. E aí voltando ao boletim, e temos nosso espírito vivificado, ou seja, a nossa regeneração então acontece. Só então recebemos o dom da fé. Ou seja, uma vez que o Senhor nos chama e nos regenera, só então a gente recebe o dom da fé, que é o que salva, e da fé salvadora, e o arrependimento dos nossos pecados, e por consequência a nossa justificação pela fé, está lá em Romanos 5,1, e uma vez justificados e adotados pelo Pai, agora o Espírito trabalha constantemente em nossa santificação, pois a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ao dizer que somos escolhidos pela obra santificadora do Espírito, Pedro está afirmando que nossa eleição não é apenas um decreto isolado, mas envolve um chamado real e efetivo. Então o Espírito, assim que nós somos chamados, quando nós somos eleitos, o Espírito Santo começa a transformação na nossa vida. Então, o que é ser santificado? É ser separado. Ser santo é ser separado. Então, nossos comportamentos começam a mudar, a nossa cosmovisão começa a mudar, o jeito que eu enxergo o mundo muda, o jeito que o mundo me enxerga deve mudar. Essa obra santificadora é uma evidência concreta de que somos realmente os eleitos e chamados de Deus para um relacionamento verdadeiro com Ele. E aqui entra uma questão importante, porque se isso é uma evidência concreta, a não progressão na vida cristã é uma evidência concreta do contrário. Se a nossa vida não progride em santidade, ou seja, se você está ouvindo a mensagem da cruz, se você está ouvindo as boas novas do Senhor, se você faz 10 anos que vem nessa mesma igreja, 20 anos, pastor Glênio chega aqui à noite e prega o novo nascimento, e você fala, pô, mas de novo eu estou ouvindo isso. E mesmo assim, a sua vida não progride, sem nenhum tipo de nojo pelo pecado que você pratica, talvez realmente você não tenha sido regenerado.
Pois uma vez que somos novas criaturas e habitação do Espírito Santo de Deus, jamais poderemos conviver confortavelmente com o pecado. A palavra afirma, em 2 Coríntios 5,17, eu vou ler: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que novas coisas surgiram. E 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. De maneira nenhuma, estou falando aqui que o crente não peca. Nem a palavra está falando isso, ela estaria se contradizendo. O que eu estou dizendo aqui é que se você permanece no seu pecado, se você está vindo aqui, você já ouviu a mensagem, eu já entendi a mensagem. Se eu perguntar aqui, muitos vão falar que já entenderam essa mensagem, pois vem aqui há 10 anos. Mas a sua vida não mudou, como eu acabei de falar aqui. A regeneração é a primeira etapa da nossa salvação. Talvez você ainda não tenha conhecido de fato nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você saiba isso teoricamente. Talvez você saiba falar isso. Talvez você saiba repetir no corredor para não passar vergonha. Mas você tem fé no Senhor Jesus Cristo? A sua esperança está nele? O seu velho homem morreu na cruz com Cristo e ressuscitou no terceiro dia? De fato? Você crê nisso, meu irmão? Ou você sabe isso? Porque é impossível você passar pela cruz e não ter mudança de vida. É impossível. E essa é a obra santificadora do Espírito Santo de Deus. É essa que é a obra dele. Se a gente fala que não é assim, a palavra está mentindo então. E Deus mente? Deus não é homem para que minta. Voltando ao boletim, então toda essa obra não tem como finalidade que sejamos meramente pessoas melhores, ou que tenhamos uma espécie de espiritualidade mística genérica. Tampouco tem finalidade nos aproximar ou fazer de um Deus genérico, servos de um Deus genérico. O texto deixa claro que a finalidade de tudo o que ele estava falando anteriormente é para que obedeçamos ao nosso chamado nessa nova aliança. Então, toda essa obra grandiosa que aconteceu na cruz, o Senhor mandou o Filho dele para morrer por nós, essa obra redentora do Senhor, essa transformação da nossa vida, crer nisso não tem a função de que a gente pareça ser bonzinho, de que a gente possa falar por aí para os nossos amigos de que, eu creio em Deus sim. Não é essa a função. E aí, o texto, o verso 2 que a gente leu, ele fala: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. E aí, qual que é o preposto que ele usa aqui? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. É para. Para que aconteceu toda essa obra? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, a finalidade de tudo que ele estava falando é para que obedeçamos ao nosso chamado nessa nova aliança. Existe somente um mediador no boletim. Existe somente um mediador, um só cordeiro, uma só porta, um só caminho, somente um digno e pelo qual fomos reconciliados pelo Pai. O nome dele é Jesus Cristo, o ungido de Deus que derramou o seu sangue por nós. A expressão para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue remete à antiga aliança feita com o povo hebreu, em Êxodo 24, 3 e 8. Nessa passagem, o povo jura obediência ao Senhor, e em seguida são aspergidos pelo sangue do sacrifício que havia sido feito, como sinal da aliança que estava sendo feita. Vamos abrir lá? Êxodo 24, 3 e 8.
Eu vou ler, tá? Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Então, esse texto de 1 Pedro 1:2 está remetendo a essa aliança feita. Mas não a essa aliança feita. É uma analogia àquela aliança. Porque agora nós estamos debaixo de uma nova aliança feita com Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus agora é o Cordeiro que deu a sua vida. Jesus agora, ele abre as portas para essa nova aliança, onde ele é o nosso mediador, onde ele é o nosso sumo sacerdote, onde ele é quem é a porta e que nos liga ao Pai. Então nós não estamos mais debaixo dessa aliança de Êxodo, feita com Moisés e com o povo. Agora nós estamos debaixo dessa nova aliança. E o engraçado é que isso aqui aconteceu no capítulo 24, e aí voltando ao boletim, logo em seguida, no capítulo 32 de Êxodo, pouco depois de jurar a obediência e confirmar a aliança com o Senhor, o povo hebreu fez um bezerro de ouro e o adora. Então, eles fizeram a aliança no capítulo 24, um breve espaço de tempo depois, eles já vão lá e fazem um bezerro de ouro e começam a adorar um bezerro de ouro. Então, era impossível para o povo hebreu cumprir com seu juramento, sendo homens, pecadores e falhos como nós. Aquilo que a lei era incapaz de fazer, trocar o coração de um homem para que obedeça a palavra, tornou-se agora possível pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nosso batismo em sua morte, para que juntamente com ele em sua ressurreição tivéssemos nova vida. É pelo Senhor Jesus Cristo, é por causa dessa nova vida que nós podemos então, de fato, cumprir a palavra do Senhor. De maneira nenhuma, a nossa mudança de vida acontece porque eu sou um cara bom, porque eu me esmero aqui em ficar me policiando, porque eu coloco regras, porque eu coloco vários pesos e medidas na minha vida. A nossa mudança de vida só é possível pela nova vida de Cristo. Porque o nosso velho homem morreu na cruz. E agora nós temos nova vida nele. E esse novo homem, essa nova vida, que fazem parte dessa nova criação, é capaz, então, de não fazer esse bezerro de ouro, mas de cumprir a boa e perfeita vontade do Senhor. Vamos ler junto? Hebreus 6, 8, 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Mediante tamanha redenção e o agir do Espírito Santo, é certo que caminhamos para uma vida cada vez mais santa e de obediência à palavra. Isso quer dizer que não pecamos mais? De maneira alguma. Porém, capacitados por Ele, mediante essa nova vida, progredimos cada vez mais para longe de atitudes e pensamentos pecaminosos, pois, novamente, Ele é fiel para completar sua obra em nós. Que mensagem encorajadora para leitores que se encontravam em situação de rejeição por serem peregrinos, forasteiros e principalmente por serem cristãos, gentios ou até judeus que se tornaram cristãos. O cerne de toda essa carta reside em entregar instrução, esperança e encorajamento para nossos irmãos que, assim como nós hoje, eram provados constantemente. Pedro começa sua carta com esses 2 versos, lembrando-nos o propósito pelo qual fomos escolhidos pelo Pai. Você imagina um povo sofrendo, meus irmãos, assim como nós hoje? Quantos de nós não tem que passar por situações terríveis por sermos cristãos? Abrir mão de oportunidade porque ela é ilícita, abrir mão de crescer profissionalmente porque eu teria que fazer alguma coisa errada, abrir mão de ir bem numa prova porque eu teria que ter um comportamento errado, abrir mão de ter algum benefício ou alguma progressão ou algum reconhecimento do mundo porque eu teria que afrontar o Senhor.
E quando eu faço isso, ou quando eu até vivo uma vida de acordo com o Senhor, eu sou ridicularizado, fazem piada da minha vida, falam que lá vem o crentão, pô, mas não pode fazer nada. Você é crente? É. Então você imagina isso que nós estamos vendo hoje naquela época, onde ele era um mundo de judeus, que agora são ex-judeus, na verdade são judeus, porque eles não perderam ainda essa característica deles, mas são judeus convertidos pelo Senhor. E aí, eles, sendo vistos dessa forma, eles eram traidores da nação deles. Então os judeus deviam ver eles como hereges andando no meio do povo. Ou até gentios, que se tornaram cristãos, judeus, que agora até são cristãos, vendo e falando assim, pô, mas eles nem são judeus, agora fazem parte do povo do Senhor, como assim? Então, essa carta vem para dizer que é isso aí. É o que tem para hoje. Nós vamos passar por situações terríveis. E de maneira nenhuma a palavra nos afirma que vai acabar tudo bem. Relaxa, meu irmão, você está passando aqui por um momento terrível financeiramente, mas o Senhor tem um pote de ouro no fim do arco-íris para você. Não é isso. Pedro morreu pregado numa cruz de ponta cabeça. Alguns foram cerrados ao meio. Vocês têm ideia do que é isso? Mas essa carta vem nos encorajar que esse mundo não tem nada para nós, meus irmãos. Nossa esperança não está nesse corpo, não está aqui, está no Senhor. Essa é a intenção de Pedro escrever essa carta, porque o fato de nós sermos eleitos do Senhor faz com que nós não possamos ser deseleitos. Uma vez comprados por um preço alto, nunca mais eu perco a minha salvação. Porque a minha salvação pertence ao Senhor, e nada pode tirar ela das mãos poderosas do Deus Altíssimo, meus amados. Não tem nada que você possa fazer para fazer o Senhor te amar mais. Você pode cair, você pode pecar, e o Senhor vai te ensinar, mas você permanece filho de Deus, porque uma vez adotado, você nunca vai ser lançado fora. Tem esperança maior do que essa? Tem conforto e segurança maior do que esse, queridos? Somos chamados a ser um povo peregrino, disperso, muitas vezes rejeitado e perseguido, mas essa realidade é confrontada pela maravilhosa verdade de que fomos escolhidos e adotados pelo Deus Altíssimo. Fazemos parte de um povo santo e separado para cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A nossa segurança e esperança não estão nas circunstâncias e saídas desse mundo, mas na certeza da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá buscar o seu povo para estar com Ele eternamente. Por fim, Pedro conclui essa introdução com uma saudação. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, trazendo à mente a graça do Senhor, que nos trouxe definitivamente a paz. Porque sem a graça do Senhor, nunca existiria paz, meus irmãos. Então é por isso que nós falamos graça e paz. Porque sem a graça do Senhor, não existe paz. A nossa paz está totalmente firmada na nossa certeza de que a graça do Senhor agiu em nosso favor e age em nosso favor. Trazendo à mente a graça do Senhor, que nos trouxe a paz, e desejando que esse entendimento e as consequências da graça sejam multiplicadas em nós. Que o Senhor multiplique de fato sua graça e sua paz em nossas vidas, que caminhemos cada vez mais, olhando fixamente para o alvo, Jesus Cristo, que é a razão da nossa esperança, até o dia em que o encontraremos, assentados à destra do Pai. Amém. Paizinho amado, coloco diante de Ti, Pai, essa mensagem, coloco diante de Ti cada coração aqui, que nós sejamos peregrinos, Pai, que nós sejamos dispersos, que nós sejamos peregrinos dispersos, Pai, que prega o Teu Evangelho, que vive, Pai, de acordo com a Tua palavra, e que nós sejamos vistos pelo mundo como testemunhas vivas do Teu Filho Jesus Cristo. Cuida, Pai, da Tua igreja no resto desse dia, cuida da mensagem hoje à noite, que essas vidas sejam transformadas constantemente pelo poder do Teu Evangelho. Amém.